estamos aprendendo aqui sobre oração. E nós vimos que a oração, irmãos, é nós nos conectarmos em Deus, e a oração, ela nos acrescenta vida, anos físicos, né? Anos realmente de vida, mas também uma pessoa de oração, que tem intimidade com Deus na terra, vai morar com Deus no céu. E hoje nós vamos ver, irmãos, que Deus, ele se move pela oração. Diga, ô glória! Quem quer o mover da mão de Deus aqui, diga amém. Então nós vamos ver aqui, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Esdras. Esdras é antes de Neemias, né? Esdras, capítulo de número 8. Uma coisa que eu tenho gostado, irmãos, desse estudo sobre oração, é que nós temos estudado bastante os profetas, né? Nós vimos em Amós, nós vimos em Sofonias, nós vimos em Ageu e hoje nós vamos ver aqui em Esdras. Então são capítulos, são versículos, são livros às vezes que não são muito lidos, né? Muito citados, e nós temos que conhecer a palavra de Deus como um todo. Esdras, capítulo de número 8, até uma curiosidade, irmãos, é que Esdras e Neemias, eles falam bastante sobre a mão de Deus. E eles falam bastante também sobre a oração. E nós vamos aprender aqui um pouquinho. Esdras, capítulo de número 8, eu botei Deus, ele se move. De que maneira que Deus se move, irmã Dani? Pelas nossas orações, né? Irmã, Deus fica esperando eu orar, irmã Dani, para agir? Sim, Deus muitas vezes espera a nossa oração para operar o milagre. Por que, irmã Dani? Porque ele quer incluir você no milagre. Quando você ora e você vê o mover de Deus, você vê a resposta, você vê o milagre. Quem aqui se alegra? Quem aqui se alegra? Isso não alegra o nosso coração, irmãos? Isso não renova o nosso ânimo, a nossa fé? Sim ou não? Então Deus, ele nos inclui no milagre através da oração. Amém? Esdras, capítulo de número 8, versículo de número, irmãos, 23, fala assim, ó. Nós, pois, jejuamos e o que? Pedimos, oramos isso ao nosso Deus. E o que Deus fez? E moveu-se pelo que, irmãos? Pelas nossas orações. Através do que, irmãos, que Deus se moveu? Através das nossas orações, né? Então, quando nós oramos, quando nós ali nos ligamos a Deus em oração, intercedendo, clamando, pedindo, determinando, o que Deus ele faz? Deus ele age na oração. E eu estava aqui meditando, pensando, né, em alguns versículos que Deus ele nos inclui no milagre. Por exemplo, Jesus, ele estava falando para os discípulos e ele disse, olhem para o campo está pronto, o campo está preparado. E o que Jesus disse? Ore, rogue ao Senhor da seara. E através da oração, o que vai acontecer, irmã Dani? E o Senhor enviará o que, irmãos? Semeadores, ceifeiros. Diga, ô glória! Então Deus levanta semeadores, ceifeiros quando nós oramos, quando nós clamamos. Nós vimos ali no início do culto, em Mateus capítulo 21, que nós temos que crer em Deus, não duvidar, falar ao problema, falar ao monte, determinar. E ali Jesus disse que o que nós pedíssemos no nome dele, crendo, o que Jesus disse? Você vai ter, você vai receber. Ou seja, através da tua oração, Deus vai fazer o que, irmãos? Deus ele vai agir. Deus ele vai se mover. Há alguns cultos atrás,
eu falei sobre Tiago, capítulo 5. A palavra de Deus diz: tem alguém entre vocês doente? Chama o obreiro, chama o pastor, chama o presbítero, e esse vai ungir com óleo e vai fazer a oração da fé. E a oração da fé curará, levantará o doente. E se tiver cometido pecados, o que a palavra de Deus diz? Os pecados serão perdoados. E lá no versículo de número 16, diz o que, irmãos? Que a oração do justo é poderosa, é eficaz. Há eficácia, poder na oração do justo. Porque Esdras entendeu. Esdras falou, vamos ler de novo. Pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E através da oração e do jejum, o que Deus fez? E moveu-se pelas nossas, o que, irmãos? Orações. Irmã Dani, de que maneira, irmã Dani, que Deus ele se moveu? Ele moveu a mão poderosa dele. Se você ler o versículo de número 22, ele diz assim, ó: porque me envergonhei de pedir ao rei exército, cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, o que ele disse? A mão do nosso Deus é sobre todos o que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos o que o deixam. O que Esdras tinha, irmãos, em mente, e Neemias também tinha em mente? Ele falava, não, essa obra que nós vamos fazer, nós não vamos fazer sozinhos. Essa obra que nós vamos fazer, nós vamos jejuar, nós vamos nos consagrar a Deus, nós vamos orar a Deus. E quem é que vai mover a mão, irmãos? Quem é que vai fazer acontecer, irmãos? Quem é que vai fazer acontecer? A mão de Deus, o poder de Deus. Então você tem que crer nisso. Quando eu oro, a mão de Deus ela se move. Quando eu oro, irmãos, o poder de Deus ele se move e a obra ela acontece para a glória de Deus. Olha só o que diz aqui em Efésios, Efésios capítulo de número 3. Agora Novo Testamento, né? Efésios capítulo de número 3. Agora eu vou começar a ler Esdras, né? Vou começar a ler Esdras. Umas 6 vezes, uns 6 versículos eu achei sobre Deus movendo a mão poderosa dele no livro de Esdras. Aí eu falei, Jesus, vou ler Esdras. Amém? Aí depois, irmãos, eu estava estudando Efésios. E Efésios fala muito também sobre o quê? Sobre oração. Falei, amém, Jesus. Depois de Esdras, então, eu vou ler o quê? Eu vou ler Efésios, né? Sobre oração ali. Vamos ver aqui, irmãos, Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20. Efésios 3, 20, fala assim, ó: ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Diga o meu Deus. Diga o meu Deus é poderoso. O teu Deus é poderoso para fazer o quê? Para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que, irmãos, do que pedimos, do que oramos, né? Ou o que pensamos. De que maneira, irmã Dani? Segundo o poder que opera em Deus. É isso? O poder opera em Deus, irmãos. É em Deus que o poder opera. O que está escrito? Segundo o poder que em nós... Peraí, mas não é Deus que é poderoso? Sim.
mas Deus colocou um poder em nós. Que poder é esse, irmã Dani? É a autoridade que nós recebemos no nome de Jesus. E que Jesus disse? Jesus disse, eis que eu vos dou o poder, a autoridade. Para quê? Para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, do inimigo. E o que Jesus disse? E nada vos fará. O que, irmãos? Dano algum. Então, Deus é poderoso? Sim, Deus é poderoso. Mas Deus nos deu um poder, Ele colocou um poder em nós. E esse poder, irmãos, é o poder da oração. Esse poder é o poder de nós orarmos, determinarmos pela palavra, no nome de quem? No nome de Jesus. Só que adianta, irmãos, eu ter poder e eu deixar guardado? Adianta eu ter poder, irmãos, e eu não usar? Sim ou não? Não. Então, por mais que Deus seja grande e poderoso, Ele quer que nós venhamos orar. Ele quer, irmãos, que nós venhamos clamar, interceder, para que a mão poderosa dele venha se mover. Você sabia que muita coisa acontece porque a igreja é da legalidade? Você sabia que muita coisa acontece, irmãos, porque os filhos de Deus, os crentes, não se posicionam em oração, não se posicionam pela palavra? Quando nós não ocupamos o nosso lugar, irmãos, de oração, nós damos lugar para o diabo. Eu vou mostrar para você um exemplo bíblico aonde o pior aconteceu. E eu vou mostrar no mesmo texto um exemplo bíblico que aconteceu totalmente o oposto. E a diferença entre esses dois casos foi o quê? Foi a oração do povo de Deus. Vamos ver? Vamos abrir lá Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Então, Deus é poderoso, mas Ele colocou um poder em nós. Esdras disse, o Senhor, moveu-se através da nossa oração, do nosso jejum, da nossa consagração, da nossa comunhão com Deus. Atos, capítulo de número 12, irmãos. Aqui em Atos 12, você pode ler tudo isso em casa. Mas eu vou ler para os irmãos aqui uma parte e a outra parte eu vou parar e vou explicar. 12, versículo de número 1, fala assim, ó. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos humanas e malignas, de aflição, de perseguição, sobre alguns da igreja. Com qual objetivo, irmãos? Para os maltratar. Versículo 2, mas ele não só maltratou, mas matou a espada Tiago, irmão de João. Versículo de número 3. E vendo que isso agradara os judeus, os religiosos, continuou, foi ganhando liberdade, olha só, foi ganhando liberdade, foi ganhando confiança, continuou mandando prender também a quem? A Pedro. E eram os dias dos asmos, versículo de número 4. E havendo-o prendido a Pedro, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Para fazer o que, irmãos?
para fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus, para fazer a mesma coisa que fizeram com João Batista, para fazer a mesma coisa que fizeram com Tiago. Então, só estavam esperando passar-lhe a Páscoa. Versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Imagina só Pedro lá, irmãos. Homem de Deus, homem usado e ousado por Deus, guardado na prisão, acorrentado, machucado, mas diz assim, mas a igreja, o que a igreja fazia, irmãos? Fazia contínua oração por ele, a quem, irmãos? A Deus. Então, Pedro estava na cadeia, mas a igreja acordou, a igreja despertou. Ei, peraí, já mataram Tiago. Ei, peraí, ele está se encorajando, ele está maltratando, ele está perseguindo o povo de Deus. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos ter que nos levantar. E nós vamos levantar como? Na força física? Vamos fazer um exército aqui de cristãos e vamos guerrear contra o governo, é isso, irmãos? Não, vamos nos levantar. De que maneira, irmãos? Em oração. A oração, irmãos, é uma ferramenta espiritual, uma ferramenta poderosa, espiritual, que nós temos. Ninguém pode te impedir de orar, irmãos. Ninguém pode te impedir de orar. Talvez a pessoa está lá orando, cantando louvores. Vem alguém e fala, ei, para com isso. Já está me incomodando. Ei, para com isso. A pessoa pode até parar de emitir sons. A pessoa pode até parar de mexer os lábios. Mas ela pode, irmãos, impedir que a alma da pessoa seja desconectada com Deus. No interior, a pessoa pode continuar orando. Deus abençoa. Essa pessoa não sabe o que está dizendo. Deus não é ele, não é ela. É o diabo que está usando ela. Abre os olhos. Que um dia essa pessoa ore mais do que eu. Que um dia essa pessoa seja mais fervorosa do que eu. Que um dia essa pessoa seja mais ousada do que eu. Então, irmãos, ninguém pode nos impedir. O quê? De orar. Por isso que muitas vezes, irmãos, o diabo tenta colocar sono, cansaço. Por isso que muitas vezes o diabo tenta ocupar a pessoa, para a pessoa não ter tempo, não ter uma vida de oração. Porque a oração move o poder de Deus. A oração move, irmãos, a mão de Deus. A oração traz vida, traz vitória. É poderoso, é eficaz. Amém? Então guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Continua orando, usando esse poder. Esse poder está em você. Jesus te deu. Deus te deu. Deus colocou, irmãos, dentro de você. Só que às vezes a gente está igual a igreja aqui, deixando o inimigo pintar, abordar, afligir, perturbar. Pessoas se perdendo, coisas acontecendo. E aí demora. Tem gente que é igual orelhão à base de ficha. Quem lembra? Demora para cair a ficha. Demora para entender. Às vezes quando entende, já perdeu Tiago, né? O pior já aconteceu, misericórdia. Então a igreja despertou e começou a fazer o que, irmãos? Contínua oração. Não era oração de vez em quando, não. É contínua. Contínua. Eu disse, a oração traz vida. Uma pessoa que não ora morre. Uma pessoa que não ora, irmãos, está morrendo aos pouquinhos. Então a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o versículo 6.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer, né, diante do povo ali, para dar o julgamento, para judiar, né, do Pedro, nesta mesma noite estava Pedro dormindo. De que maneira, irmãos? Entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta faziam o quê? Guardavam a prisão. Então tinha guardas na porta, ele estava algemado, olha só. Ele estava preso, irmãos, acorrentado a outros guardas, né? A outros seguranças, misericórdia. Para que tanta cadeia para um homem de Deus, né? Se fosse ainda o Pedro antes, que tirava a espada da bainha, cortava a orelha, né? Mas já não era mais esse Pedro. Mas mesmo assim, estava o quê? Toda essa segurança, né? Talvez olhando aos nossos olhos, era impossível Pedro sair daquela situação. Sim ou não? Imagina só, irmãos, encarcerado, né? Com o inimigo preso ali com os guardas. Mas o que diz aqui, versículo de número 7? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz aonde? Na prisão, na cadeia, e tocando a Pedro do lado, o despertou dizendo: ei, Pedro, levanta-te depressa. E o que aconteceu, irmãos? E caíram o quê? Caíram o quê, irmãos? As cadeias. Por que caíram as cadeias? Por que caíram as cadeias? O que Pedro fez, irmãos, para as cadeias caírem? O que Pedro fez? Pedro não fez nada. Pedro estava lá dormindo. Olha só o homem de Deus. Não perdeu o sono, irmãos, na cadeia, na prisão, acorrentado com um soldado, sendo vigiado, e o homem estava em paz. Que coisa linda, estava dormindo. E quando acorda, você vai ver que ele nem bem acordou, né? Ele nem estava 100% acordado, ele olhando lá. Quem é que ele vê? O anjo tocando lá dele. Pedro, levanta, levanta. E quando ele falou isso, as cadeias se abriram. As correntes, irmãos, se abriram. Olha o poder sobrenatural da oração, irmãos. Para abrir cadeias e prisões. Talvez você diga assim, irmã Dani, eu tenho um familiar meu acorrentado, aprisionado, irmã Dani, pelo vício da bebida, das drogas. Irmã Dani, pela prostituição. Irmãos, ore, faça contínua oração pela tua casa, pela tua família. Não dá liberdade para o inimigo. Não dá liberdade, irmãos, para o diabo entrar, pintar e bordar. Sabe o que aconteceu lá em Bagé? Lá em Bagé, irmãos, tinha uma irmã, uma obreira, né? Ela me contou o testemunho do irmão dela, irmão pastor. Ela ia na igreja, ela começou a evangelizar a cunhada começou a ir na igreja. Um dia, num culto de intercessão, que estava o povo lá ajoelhado, orando, imagina só você, né? O povo estava lá ajoelhado, orando, a irmã olha para a porta. Quem é que está entrando, irmãos, na igreja? O irmão dela. Sabe aquele irmão que era alcoólatra? Sabe aquele irmão que dizia que nunca ia entrar na igreja? Sabe aquele irmão que era dependente do álcool, que não conseguia de jeito nenhum ficar sem beber? Pois é. E aquela irmã vê o irmão dela de sangue entrando na igreja e até ela pensa, oh Deus, por que o Senhor trouxe ele no dia de oração, no dia de intercessão? Não estão dando palavra, não estão cantando louvor, está todo mundo ajoelhado orando.
Naquele dia, irmãos, o irmão dela se converteu. E ele não só se converteu, mas ele se tornou um pregador da Igreja da Graça. Olha que coisa linda. Naquele dia, irmãos, as cadeias do vício começaram a cair sobre a vida dele. Naquele dia, irmãos, os poderes de Satanás começaram a ser paralisados, quebrados na vida daquele homem. E ele se tornou um grande homem de Deus. Amém? Então, aqui a igreja orava. O anjo tocou em Pedro e as cadeias se abriram. Amém? E aí diz assim, ó, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8, e disse-lhe o anjo, cinge-te, te veste, né? Ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa, e faz o quê? E me segue, né? As cadeias, as algemas caíram, mas a obra estava completa. Ele precisava o quê, irmãos? Sair daquele lugar. Sair, né, irmãos? Daquela cadeia, daquela prisão. Imagina só, as cadeias se abriram, mas continuavam ali os soldados, né? As correntes caíram, mas os soldados ainda podiam pegar Pedro. Então, a obra que Deus quer fazer é uma obra completa de libertação. A gente reconhece, né? Glória a Deus. Eu fico pensando, caiu as cadeias e os soldados estavam dormindo pesado. Não viram a luz que o anjo veio brilhando, né? Não viram a luz. Não viram o anjo tocando, falando com Pedro. Não viram o som das correntes. Mas o anjo disse, a obra não está completa ainda. Eu vou te tirar desse lugar. Vem e me segue. Nós temos que seguir, irmãos, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que seguir a palavra de Deus. Deus, ele vai dirigindo os nossos passos. E às vezes, irmãos, a nossa vida está tão bagunçada. A gente está lá no fundo do poço, né? Que a gente não vê, não sabe por aonde começar. Pedro nem sabia de como sair daquela cadeia. Imagina se Pedro fosse tentar sair dali sozinho. Ia se deparar com guarda, sim ou não? Talvez fosse cair lá no gabinete, né? Do chefão deles lá, misericórdia. Mas o anjo falou, me segue. Me segue que eu vou te conduzir. E Deus, ele vai nos conduzindo. Eu lembro, irmãos, quando eu aceitei Jesus, né? Eu me converti, Deus teve que me dirigir em muitas coisas. Por quê? Porque os meus amigos eram os amigos do álcool, das drogas, da prostituição, né? E eu lembro que eu já não era mais aquela amizade, já não tinha mais concordância, né? E eu passava por eles e falava, a crente está indo para a igreja, né? E agora ela vai para a igreja. Mas eu tive que mudar as minhas amizades. Quem teve que mudar as amizades aqui? Né? Às vezes a pessoa larga a cachaça, mas quer continuar sendo amigo do cachaceiro. O que o cachaceiro vai oferecer, irmãos? E aí a pessoa ainda não está 100% firme. A pessoa já caiu a algema, né? A algema já caiu, mas ela ainda não foi conduzida totalmente para fora daquela cadeia. A pessoa vai acabar caindo de novo, irmãos. Você está entendendo? Então nós temos que vigiar e deixar Deus nos dirigir, para que a obra não seja pela metade, mas para que a obra seja completa. Então o anjo, ele disse, vem e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia o quê? Se era real, né? E aí, será que é real? Será que é um sonho? Né? O que estava sendo feito pelo anjo? Mas cuidava
que via o quê? Visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu, olha que lindo, por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou, o que, irmãos? Deles, né? Então o anjo conduziu ele passou pela primeira guarda, ele passou pela segunda guarda, e quando ele chegou lá diante da porta, ele ficou batendo, ele ficou esmurrando, ele ficou empurrando. Foi isso, irmãos? O que aconteceu com a porta? O que aconteceu com a porta? Uau! Algo sobrenatural. Não foi Pedro que abriu a porta, não. Foi Deus que abriu. E a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre. Aí levanta o carcereiro lá, puxa a porta, é isso? Não, irmãos. Deus abriu, está aberto. Amém? E isso toca bastante ao meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu falo assim sobre a oração, a gente viu, né, ali em Esdra, que a oração move Deus. Olha só que coisa linda. A oração, ela move Deus, ela move a mão de Deus. Só que o que acontece às vezes? Às vezes a gente bota a mão e quer que Deus abençoe. Eu vou tentar achar a chave aqui, eu vou colocar a chave na porta, e aí Deus vai fazer a porta abrir. Irmãos, não foi ideia de Pedro. Não foi ideia, irmãos, da igreja. A igreja só estava orando. Tem pessoas que fazem as coisas da cabeça. Tem gente que faz, que nem minha mãe diz, né, as coisas do arco da velha, né? E quer que Deus abençoe. Não é assim, irmãos. Olha só. Deixa marcado aqui, irmãos. Deixa marcado aqui. Mas olha só, irmãos, o que diz? Volta lá em Esdras. Eu não tinha nem planejado esse versículo. Não tinha nem pedido para você deixar aberto, né? Mas um dos versículos que me chamou a atenção aqui em Esdras, volta lá, Esdras, capítulo de número 7 agora. Esdras, capítulo de número 7. Sabe que uma vez, quando eu estava grávida da Andre. Quando eu fiquei grávida da Andre, eu engordei 23 quilos. Meu Deus do céu. Fiquei enorme, uma bolinha, né, irmãos? Eu não conseguia amarrar o sapato. Era o pastor que amarrava o meu sapato, que fechava a minha sandália. Era uma dificuldade, irmãos, por causa do tamanho que eu fiquei, por causa do tamanho da barriga. E eu lembro que eu descongelei a minha geladeira, e a minha geladeira, ela tem atrás um dispositivo, né? Que para não molhar a cozinha, vai caindo a água naquele dispositivo. E aí, de tempo em tempo, eu tenho que tirar aquele dispositivo, né? E eu tenho que tirar a água e eu tenho que lavar, né, aquele dispositivo da geladeira. E aí eu tirei, irmãos. Só que quem é que disse que eu conseguia colocar aquele negócio de volta? Consegue imaginar a cena? Eu assim, a cocoço lá atrás da geladeira e eu não conseguia colocar. Aí eu apelei a quem? Pedi a ajuda dos universitários, chamei o pastor. Falei, amor, encaixa essa peça aqui que eu tirei e não consigo colocar. Só que não é todo mundo que tem um jeitinho, né, irmãos? Tem gente que quer fazer as coisas acontecer de que maneira? De que jeito? Na força, né? Eu vou empurrar aqui, vai dar. E o pastor empurrava, socava, batia e dava aqueles estouros, aqueles barulhos e nada da peça ia encaixar. E eu falei, amor, não é força. É jeitinho, tem que encaixar no lugar certo. Se tu colocar no lugar certo, vai encaixar. Você tá entendendo? Quem já passou por alguma coisa assim? Às vezes a gente está assim no mundo espiritual, irmãos. Fazendo força, né? Querendo mover Deus, querendo mover a mão de Deus,
querendo fazer as coisas da nossa cabeça, quer que Deus coloque a mão e abençoe algo que Ele não disse que vai fazer. Você está entendendo? E aí resolve, irmãos? Não resolve. Deus vai mover a mão, mas nós temos que agir em concordância com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, conforme o querer de Deus. E aqui em Esdras diz isso. Esdras capítulo 7, versículo, irmãos, Esdras 7, versículo de número 28, diz assim, ó. Pode ser o versículo 27. Esdras 7, 27. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos pais. Que tal? O que Deus fez? Inspirou ao coração do rei para ornarmos, enfeitarmos, cuidarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, o que nós devemos buscar, irmãos? Inspiração de... O que nós devemos buscar, irmãos? Inspiração de Deus. O missionário chama isso de palavra revelada. É a palavra que salta aos nossos olhos. Às vezes a pessoa já ouviu um monte de versículo de cura, mas uma hora aquele versículo salta aos olhos e a pessoa diz, ah, é assim? Então é agora. Agora eu vou determinar minha bênção e vou ser curado. Você está entendendo? Então Deus inspirou o coração do rei. Deus colocou no coração. E aí o versículo 28 diz, e que se estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim, o que Esdras disse? Me esforcei. De que maneira? Sozinho? Fazendo coisa da minha cabeça? Ah, irmã, eu vou me esforçar e Deus que me abençoe. É assim? Eu vou fazer e Deus que coloque a mão. É assim, irmãos? Não. Nós agimos de acordo com a mão de Deus. Nós agimos segundo a inspiração de Deus. Ouvimos a palavra. A palavra nos move, nos inspira. E aí, pela palavra, nós oramos. E aí Deus move a mão dele. Amém? Tem muita gente que está se esforçando, irmãos. Está até cansado de tanto se esforçar. Mas está se esforçando da sua cabeça. Está se esforçando na força do seu braço. Está se esforçando sem inspiração de Deus. Vai adiantar, irmãos? Pelo contrário, vai ficar frustrado. Deus, eu oro e nada acontece. Deus, eu vou na igreja e nada acontece. Deus, eu faço isso, nada acontece. A inspiração tem que vir de Deus. E aí diz, me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim. Veio a inspiração, eu me esforço pela inspiração. Olha que coisa linda, irmãos. Aí Deus coloca a mão e a porta se abre. Aí Deus coloca a mão. E o que acontece, irmãos? As cadeias caem. A obra de Deus acontece. E ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Aqui Esdras e Neemias estavam reconstruindo, né, irmãos? Jerusalém, os muros. E a mão de Deus estava se movendo sobre esses dois homens. Mas eles falaram, nós nos esforçamos no propósito, na palavra, na direção de Deus. E aí Deus vem e Deus abençoa, né? Podia citar aqui um outro homem que orou, né? Deus, que a tua mão esteja sobre mim, o Senhor me abençoe muitíssimo. Quem é que fez essa oração? Lá em 1 Crônicas, não precisa abrir, só anota, 1 Crônicas, capítulo 4,
versículo 10. Um homem chamado Jabes. Quem lembra? A irmã Dani já pregou aqui, irmão, sobre Jabes. Jabes pediu a mão de Deus sobre ele. Então nós temos que pedir, Deus, coloca a tua mão sobre a minha vida. Senhor, me inspira. Senhor, vai abrindo as portas. Senhor, vai abrindo os caminhos, vai quebrando as correntes. Deus, vai na minha frente, tirando o empecilho. Me inspira, me mostra como orar. Eu quero viver esse poder, essa glória. E para nós terminarmos aqui, irmãos, e fazermos a oração, né? Eu quero mostrar para você uma oração que os apóstolos fizeram. E sobre esta oração eu quero orar por você. Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Aí você pode continuar lendo lá, né, irmãos? Em Atos 12. Se quiser com a irmã Dani, né? Ler o livro de Esdras, de Neemias. Irmã, eu quero ver como é que a mão de Deus age. Coisa linda, né, irmãos? Atos, capítulo 4. Aqui em Atos 4, irmãos, a igreja sendo perseguida, afrontada, igual Atos 12. E aí, os discípulos, apóstolos sendo pressionados, no meio daquele problema, ele falou assim, Deus, me ajuda, nos ajuda que não venhamos nos calar, mas que nessa dificuldade nós venhamos pregar, anunciar com mais ousadia. Olha só o que diz, o versículo aqui, irmãos, de número 29, diz assim, ó, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças dos inimigos, e concede aos teus servos que falem de que maneira? Com toda a ousadia, a tua... O que diz aí? Que falem com toda a ousadia do problema. É isso? Não. A tua palavra. E aí, irmã Dani, enquanto eles estavam pregando, falando com ousadia, orando com intrepidez, versículo 30, enquanto estendes a mão para que, irmãos? Oh, glória! Já faz 2 semanas que eu estou orando sobre essa palavra. Eu estou pedindo, Deus, me dá ousadia, me dá discernimento, me dá as palavras certas para me pregar para o teu povo. E enquanto eu estiver pregando, falando, orando, Deus, move a tua mão sobre o teu povo para o curar. Diga, ô glória. Tirei coisa da minha cabeça, irmãos? Tirei coisa da minha cabeça? Os discípulos falaram aqui, Senhor, nos dá ousadia. Enquanto nós pregamos e oramos, que a mão do Senhor esteja estendida sobre quem estiver ouvindo, recebendo fé, e que a tua mão toque neles e cure eles, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, olha aí, pelo nome do teu santo Filho, que irmãos? Jesus. Versículo 31. E tendo eles orado, o que diz? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Olha a mão de Deus se movendo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Que eles pediram, eles receberam. E anunciavam com ousadia o que, irmãos? A palavra do... Diga, ô glória. Então é isso que vai acontecer nessa manhã. Nós vamos orar, nós vamos determinar, as cadeias vão cair, as portas vão abrir, a mão de Deus vai se mover. Quando nós se movemos pela inspiração da palavra de Deus. Nós temos visto orar, determinar, repreender, abençoar. No nome de quem, irmãos? No nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe você de casa, em o nome de Jesus.